comercialização estratégica e inteligência na pecuária brasileira é fundamental para aumentar os lucros. Para as mulheres pecuaristas, adotar um planejamento comercial baseado no ciclo de preços e usar ferramentas adequadas pode ajudar a enfrentar desafios como a volatilidade do mercado e a necessidade de vender a preços baixos. Elas podem se beneficiar ao investir em capacitação, identificar oportunidades de negócios, otimizar custos e melhorar a negociação. Estratégias como análise de mercado, gestão de risco de preços e diversificação das formas de comercialização ajudam a tornar a gestão mais eficiente e competitiva. Hoje vamos receber uma convidada que é um verdadeiro exemplo de empreendedorismo, inovação e visão estratégica no setor agropecuário. Lígia Pimentel, que é fundadora da Agrifato e se destaca por oferecer análises de mercado precisas e estratégias para reduzir riscos de preços no mercado pecuário que permitem uma comercialização mais eficiente. Mas antes de conversar com ela, vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Lígia Pimentel, natural de Bebedouro, São Paulo e atualmente moradora de Vinhedo, é médica veterinária, economista e uma referência no agronegócio. Bisneta, neta e filha de produtores rurais, ela cresceu imersa na atividade agropecuária, o que moldou sua paixão pelo setor. Mãe de 5, incluindo também seus 2 enteados, Lígia encontra na família e na música suas maiores fontes de inspiração. Para ela, ser protagonista no agro é sobre conhecimento profundo, persistência, adaptabilidade e, acima de tudo, honrar os desafios dos antepassados que construíram essa base. Seja bem-vinda, Lígia, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Jaqueline, pelo convite, uma honra. Lígia, vamos começar falando como você veio parar no nosso setor, né? Por que o agronegócio? Olha, eu brinco que eu não sei o que é ganhar o pão fora do agronegócio. Eu tive a sorte de vir de gerações já de produtores rurais, desde a imigração dos meus antepassados da Itália para o Brasil. Quando chegaram aqui, a primeira coisa que tinha para fazer era trabalhar no campo. A gente tinha uma sociedade naquela época que era rural. Hoje nós temos uma sociedade predominantemente urbana, naquela época era rural. E o que eles encontraram para fazer aqui naquela época foi plantar, colher e prestar o serviço. Juntaram dinheiro, depois de muito tempo trabalhando, a família toda no campo, conseguiram comprar sua própria terra. E foi nessa fazenda aí que eu passei a minha infância. Por outro lado, meu avô paterno também, meu avô também veio do agronegócio, também veio da produção rural. Então, eu fui criada nesse ambiente, nunca soube me desvencilhar dele, nem quis fazer isso. Então, tem uma história de família. O meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe também se graduou em medicina veterinária. Eu segui os passos dela. Em primeiro lugar, a primeira graduação foi na medicina veterinária e a infância toda na fazenda. Eu brinco que eu fugia, ao invés de fazer lição de casa à tarde, falava que ia estudar na casa dos colegas e ia de bicicleta para a fazenda, porque era pertinho da cidade. Então, sempre tive essa proximidade, mas não foi por uma obrigação, foi por vocação e amor mesmo ao campo. Sempre gostei muito dessa vida próxima às coisas naturais, né? E respeitar a natureza e utilizá-la em prol aí da alimentação, da nutrição, é uma coisa que está muito enraizada na minha essência, na minha alma e desde a infância mesmo. Depois me graduei em medicina veterinária, minha primeira oportunidade de emprego foi numa empresa de consultoria de mercado. Não foi natural para mim a sucessão, então a sucessão não foi uma coisa que caiu ali naturalmente, ela foi mais declinada sobre o meu irmão. E eu acabei arrumando um primeiro emprego, aquilo me encantou, aquela independência, né, ter meu salário. E foi numa empresa de consultoria, ali me desenvolvi, aprendi muito, gostei de estar no escritório, gostei de utilizar os dados da produção para a tomada de decisão. Isso foi uma coisa que já logo me brilhou o olho. E depois de um tempo fui convidada por uma grande empresa, uma grande corretora do mercado financeiro, para ser gerente das operações da análise com commodities agropecuárias. E ali entrei na parte do mercado financeiro, fiz minha segunda graduação em economia para complementar os conhecimentos empíricos que eu tinha até então, né? Que eu fui já direto para a prática e depois saí para abrir minha própria empresa de inteligência, juntando o conhecimento do setor agropecuário, técnico, né? Com o conhecimento econômico e cruzar as oportunidades que os dois tinham para oferecer. E hoje, Lígia, você vê muito as mulheres nesse setor ou as mulheres procurando por essa consultoria? As mulheres, elas acabam tendo uma visão muito 360 e elas vêm, né, querendo mudar um pouco da agropecuária que era feita no passado, né?
A mulher, ela tem uma visão, eu falo assim, econômica da coisa. Então, a mulher, por natureza, ela tem um pouco mais de resistência no investimento. Então, ela precisa ver o retorno daquele investimento com muita clareza para tomar aquela decisão econômica de, entre aspas, gastar com aquilo, que na verdade seria investir com aquilo. Então, a gente, primeiro, o setor ele tem uma predominância maior de gestores homens, né? Então, sim, nós somos abordados mais para prestação de serviço por homens, mas as mulheres vêm entrando e elas são muito objetivas no que elas querem alcançar como resultado final. Eu falo que a mulher é a cabeça pensante da carteira da casa, né? Isso é conhecido não só no setor agropecuário, como em qualquer outro setor. A mulher é o caixa da casa, ela que faz as contas, né? O banco. Então, isso entra de uma forma muito interessante no perfil da pecuarista que busca comercializar de forma estratégica, né? E ela também tem uma outra característica interessante. O homem, quando ele tenta fazer a gestão de risco de preços, fazer uma comercialização antecipada da sua produção, para buscar reduzir o risco de mercado, que é inerente do que a gente vende, que é uma commodity, né, que é boi, ele fica muito assim, nossa, mas e se o preço subir mais e eu puder ganhar mais? Ele tende mais ao risco, e a mulher já vem mais na proteção mesmo, na essência do gerenciamento de riscos, que é, olha, eu preciso me proteger, estou com medo de o preço cair, ferir a minha margem, né, ferir os meus custos de produção e acabar causando um prejuízo operacional. E isso me complica para o ano que vem. Ela é muito mais estratégica assim, na hora da comercialização e muito mais preservacionista. Então tem diferenças características sim entre o homem e a mulher. E a mulher está entrando e se interessando pelo assunto também. Se a gente pudesse deixar aqui algumas dicas, né, para essa mulher que hoje está à frente da sua propriedade, para que ela olhasse para a consultoria, né? E o que ela precisa perguntar, né, para essa consultoria? Saber fazer boas perguntas também é importante, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro é o domínio do tema. Então, para a gente produzir boi hoje em dia, para sermos pecuaristas, nós precisamos conhecer profundamente o mercado da pecuária. E é coisa que pouca gente se debruça para fazer, né? Então, um atributo importante é conhecer como funciona o mercado e os ciclos de preços da pecuária. Por quê? Porque os ciclos de preços, eles dão oportunidades estratégicas de negócios que aparecem só de tempos em tempos. E quanto tempo, né? A pecuária ela é plurianual. Eu não consigo emprenhar uma vaca e abater o produto daquela vaca no mesmo ano, numa mesma temporada. Então, nós estamos falando aí entre 40 e 50 meses, entre emprenhar uma vaca, ter sucesso no desmame desse animal, recriar esse animal e abater esse animal para transformá-lo em produto. Então, as coisas são lentas na pecuária, apesar de hoje estarem mais aceleradas, mas elas ainda são lentas. Então, é imprescindível que se conheça o funcionamento desses ciclos produtivos, né, para se localizar estrategicamente na hora de comercializar. Por quê? Nós comercializamos commodity. Commodity é um produto de baixo valor agregado. Ele é altamente intercambiável, ele é facilmente negociado de forma internacional, mas ele tem baixa margem, né? Então pouca agregação de valor naquele produto, é um produto de margem baixinha, alta volatilidade, então é arriscado, a gente ganha pouco por unidade, eu preciso de alto giro para ganhar, né? Mas ele tem uma grande vantagem, uma enorme vantagem, que eu acho que é a maior de todas. Ele é absolutamente imprescindível para a existência da humanidade nesse planeta. Então, estamos falando de hoje petróleo, nós estamos falando de carne, estamos falando de milho, de algodão. Então, são produtos que o mercado internacional, a demanda versus a produção e o clima manda no preço daquele produto, mas ele vai ser sempre necessário. Ele sempre vai ser necessário. Isso significa que quando o preço está muito baixo, e todo mundo desanima e para de produzir e sai da produção, como as pessoas continuam precisando daquele produto, rapidamente ele vai acabar subindo de preço de volta. Por quê? O preço não está me estimulando, cai, gente sai da atividade, a falta daquele produto é sentida. Então, isso significa que se a mulher souber aprender sobre o ciclo de preço, como ele funciona, e nesses momentos de baixa, saber originar a reposição dela, porque todo gado abatido precisa de um outro ser reposto no lugar. E essa relação
né, entre a vantagem de se comprar naquele momento, se repor naquele momento ou não, é o grande sucesso da comercialização. Então, se ela souber se contextualizar no ciclo e buscar essa capacitação, essa informação, esse conhecimento, ela vai ter vantagens competitivas muito grandes em se falando de um produto com baixo valor agregado. Então, é importante a gente conhecer o mercado, como ele funciona, se inserir ali e tomar ações de comercialização para aproveitar aquele momento. Muito interessante, né? A gente está tendo aqui uma aula, Lídia, obrigada, porque realmente, talvez, né, principalmente o público que não é pecuarista ou o público final, a gente atinge, né, pela TV, um público que não é também, né, do nosso setor, entender como é complexo, né? Como é muito complexo o nosso setor. Quando a gente fala aí, né, dessa nova postura da mulher, algumas ferramentas também que elas podem utilizar para ajudar, por exemplo, na comercialização? Com certeza. Em primeiro lugar, o que a gente chama de mercado spot, que é vender diretamente para o frigorífico, comercializar diretamente com o seu vizinho, né, a reposição, etc. Em segundo lugar, está o mercado futuro, que é o mercado hoje formalizado de bolsa. Nós temos contratos fora da bolsa também, que a gente chama de over the counter, que é o contrato OTC. Uma coisa bem técnica e específica, mas para a gente simplificar, você pode hoje olhar na bolsa, olhar a cotação do boi futuro na bolsa. O que significa isso? Quanto que o mercado entra em consenso que deverá valer a arroba do boi daqui a alguns meses, né? Então, nós temos vencimento aí até o fim do ano, dá para enxergar que o mercado espera que o boi venha a valer até o fim do ano. E a gente consegue vender esse boi de forma antecipada naquele preço. Falar, olha, o meu custo está em 300, o boi está apontando 340 para outubro. Puxa, eu consigo comercializar de forma antecipada, prometer que eu vou entregar e entregar por esse valor lá na frente. Se estiver mais alto, eu vendi barato, mas se estiver mais baixo, eu me protegi contra essa queda. Então a visão é essa, é custo de produção comparada com quanto o mercado futuro está pagando e se eu consigo aproveitar esse preço, se ele é benéfico para mim ou não. E também tem o que a gente chama de mercado de opções, que é vulgarmente conhecido também, ou popularmente conhecido como seguro de preço mínimo, né, ou máximo, enfim, em que eu falo assim, olha, eu pago um prêmio, como se eu estivesse pagando o prêmio de um seguro de carro. E se o preço vier abaixo daquele valor mínimo que eu topei receber, eu recebo a diferença. E eu paguei um prêmio para isso. É quase como se eu batesse a caminhonete, perdesse tudo e tivesse o seguro para me cobrir. É mais ou menos por aí. Então tem essas possibilidades de comercialização e nós trabalhamos junto com as perspectivas que a gente traça de mercado, o portfólio daquela mulher, né, daquela cliente, daquela pecuarista ou daquele pecuarista, o que ele tem em mãos, qual que é o risco dele com aquele rebanho, né, ou com a originação do milho, insumos também são passíveis desse tipo de ferramenta, mas tem o custo, né, o quanto o mercado está pagando para ele, o que ele precisa proteger e como a gente junta tudo isso numa comercialização estratégica e a tendência maior de mercado. Então, de uma forma inteligente, a gente coloca tudo assim, à mostra, para se tecer qual que vai ser a melhor estratégia para aquela propriedade. Perfeito, Lígia. Poderíamos ficar aqui conversando muito tempo, né? Afinal, é um tema que nos traz muita atenção. Mas a gente tem um tempo estipulado. Para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho, um conselho para essas mulheres que estão nos assistindo. Olha, eu vou escolher a palavra colheita, porque eu acredito que a colheita seja o efeito de todas as outras palavras, né? Então, gestão, liderança, resiliência, persistência, sucesso, né? É a nossa colheita. Então, a gente precisa lembrar que para colher a gente precisa plantar antes, persistir, trabalhar muito, suar muito, não ligar muito para o que os outros falam. Gente para criticar tá cheio, os que amam mesmo a gente é que vão... são os pouquíssimos que vão levar a gente para cima e sempre fazer uma comparação com nós de ontem, né? Quem eu fui ontem, quem eu posso ser hoje, e hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã eu vou dar uma estacionadinha, mas eu preciso continuar para poder colher aquele efeito e os resultados desse grande plantio. Acho que é por aí. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre um tema cada vez mais relevante, sustentabilidade no mercado de soja. Vamos receber Luísa Bruscato, diretora executiva global da Roundtable on Responsible Soy, o RTRS, que vai nos contar tudo sobre a soja sustentável e o impacto no mercado internacional. Então não sai daí, o assunto está imperdível.